Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Amém? 2 pesos e 2 medidas. O que mais? Versículo 15. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Por que é você se calçar no Evangelho? Quando você se calça, você está protegendo o seu pé do caminho. Amém? Se você está com um sapato, se no caminho tiver um pedaço de vidro, se no caminho tiver um espinho, você está protegido. Então é isso que você tem que fazer. Você tem que pegar o Evangelho, que é a palavra de Deus, que é a boa notícia, a graça, amém? As 14 epístolas de Paulo são todas o Evangelho. E você se calça com isso, se protege, porque quando você caminhar, vai ter espinho, vai ter caculinho, vai ter muita coisa. Se você não tiver calçado, meu irmão, você vai ser ferido. Amém? Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha o dardo aqui. O diabo joga o dardo. Você se defende como? Com o escudo da fé. O diabo joga o dardo. Vai ter corte na empresa, vai ter ser meio mundo demitido, você com a sua fé. Eu creio, meu irmão. Se Deus me colocou aqui, ninguém me tira. O médico dizia, eu vi seu exame, eu vi um caroço e vamos fazer uma biópsia, porque se é um câncer você vai morrer. Você desliga logo com a sua fé. Olha, eu creio que Jesus me curou. Amém. Isso aí, se é caroço, o mendigo não vai sair. E olha, se não for nem caroço, se for defeito de equipamento, você já começa logo a batalhar por fé, amém? E aí você desliga aquilo que o diabo joga. E muitas vezes o diabo lança dardo, a pessoa não tem fé o suficiente para. A gente vai falar sobre o dom da fé, amém? A pessoa não se defende com a fé e acaba sendo atingido. Chega, né, a secretária do diabo, o noticiário do inferno, aí chega no pé do ouvido, olha, eu vi seu marido de conversinha com fulano e tal, e sei aonde. Aí quando o marido chega, nem bota o pé dentro de casa, a mulher já está com a panela na tal. Por que você está conversando com esse aqui? Cadê o escudo da fé, meu irmão, para se defender? Amém? Não é? Teve uma vez que eu estava andando, isso também. Eu estava caminhando, eu estava indo para algum lugar, eu estava indo com pressa. E na frente tinha uma menina. Eu digo, eu tinha que idade dessa pessoa? 16, 17. Era verdade. E tinha eu era mais novo. E tinha uma menina andando na minha frente, só que eu sou bem desligado. Pense numa pessoa desligada assim. Eu não percebo assim, coisa que está acontecendo ao meu redor, eu não fico ligado. Principalmente se eu estiver focado em alguma coisa, pensando em alguma coisa. E eu estava andando, pensando em algo, porque eu estava com pressa para onde eu ia chegar. Eu não lembro se era onde a pastora estava, alguma coisa assim. Eu sei que eu estava andando com uma certa rapidez e focado. Eu não percebi que tinha uma menina caminhando à minha frente. E aí tinha um senhor na janela me observando. Aquele senhor que era mãe, esposo de Dona Judite. Ele curou. E ele estava na janela me observando, e aí ele falou, eita, chegava aí na carreira, hein? Aí eu parei, olhei para ele, aí eu vim entender. Ele achou que eu estava andando rápido, porque tinha a moça na minha frente, que eu estava querendo alcançar a moça, ou falar com a moça, alguma coisa assim. Aí eu chegava e risava, segui meu caminho. Ele veio como as pessoas veem tudo distorcido. Aí ele olhou e disse, eita, chegava aí na carreira, né? Ou seja, ele estava achando que eu estava atrás da menina. Então, muitas vezes, chega no seu ouvido o que alguém contou, porque viu, quem viu, acha que viu, e na verdade não viu, viu tudo distorcido. Conta, aí é o telefone sem fio, quando conta já distorce também, aumenta. E aí quando chega no seu ouvido, a coisa toda distorcida. Eu estava falando para o pessoal aqui que estava mais cedo, que eu estou trabalhando agora com a Carol, abençoada, e eu conheci um colega de escola dela. E a gente conversa sempre com o colega da escola, inclusive convidei ele para uma programação nossa. E ele falava assim, olha, porque eu já tinha conhecido uma outra amiga dela. E essa outra amiga dela não tinha ido com a minha cara. E aí essa outra amiga tinha falado para ele de mim. E aí ele disse para mim, olha, pelo que chegava no meu ouvido, eu pensava que você era um velhinho. Porque sempre dizia, mais velho que Carol, é muito mais velho que Carol. Aí eu disse, eu pensava que você era um velhinho, do jeito que diziam que você era velho. E me disseram que o seu cabelo longo deixava você parecendo um doido. Então eu pensava em você como um velhinho maluco. Agora que eu te conheci, é que eu estou começando a gostar de você.
E eu achei interessante isso, porque a visão que as pessoas fazem pelo que se descreve, pelo que se distorce tudo, meu. E ele olhou de super amigo meu. Então toma cuidado, que Satanás usa mesmo. Da mesma forma que Deus usa que dá lugar, Satanás usa que dá lugar também. A diferença é que Satanás acha bem mais pessoas que dão lugar. A diferença só é essa. Mas Satanás também usa. Aleluia, olha aí. Então, ó, pega a sua fé aí, meu irmão, e se protege com ela. Para onde? Versículo 17. Tomai o capacete da salvação. O capacete protege o quê? A cabeça. Se você sabe que você é salvo, o mundo pode acabar, meu irmão. A sua cabeça está em paz. Glória a Você Deus. está totalmente zen, você está totalmente em paz. Isso aí que é proteger a cabeça, sabe? Porque se você for parar para pensar em conta, em menino, em leite, em coisa que tem para pagar, em coisa que tem que fazer, você pira. Em leite, né, meu irmão? Eu vou estar acontecendo nessa brincadeira agora. Se você for parar para pensar em tudo, você pira, meu irmão. Então você coloca a sua cabeça em Deus. Ó, Deus é o Senhor da minha salvação, eu sou salvo, Deus prometeu. Isso protege, amém? Sua sanidade mental. O que mais? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a gente já viu sobre isso na tábua do coração, né? Que é a espada do Espírito. Versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Amém? Então nossa roupa hoje é essa, meu irmão. É falar a verdade, é viver em justiça. Amém? É usar nossa fé. Amém? É ficar vigilante, porque Satanás arma mesmo a armadilha, Satanás arma mesmo o cilado. Satanás, ele quer pegar aquele que está vigilante e às vezes pega, imagina quem não vigia. Quem está ali vigiando o tempo todo, Satanás se achar uma brecha, ele entra. Ainda mais quem está desapercebido, como diz a expressão popular, de cara para cima. Amém? E Satanás sabe, conhece a personalidade das pessoas. Às vezes, a sua fraqueza, né? Por exemplo, eu mesmo, minha fraqueza não é bebida. Para mim, bebida, cerveja amarga, porque não chama a minha atenção. Então, o Satanás, ele nunca vai me tentar com bebida. Porque ele sabe que para mim, meu ponto fraco não é droga. Nunca gostei, nunca. Então, Satanás nunca vai chegar um traficante na minha porta. Ah, bem, tem um preço bom aqui para você. Não é minha fraqueza. O traficante que for vender droga para mim, isso aí, vai me morrer de fome. Mas ele sabe que às vezes minha fraqueza é outra. Então ele aí, quer ver uma fraqueza minha que eu vou admitir aqui para vocês? Abrir meu coração para vocês? Finança, meu irmão. Quando eu estou ali, trazendo para o dízimo de oferta, sai certo, Satanás já vem logo, olha, você vai viajar. Olha, você podia comprar uma roupa, você podia comprar um presente para Carol. O dinheiro não vai dar. E já vem logo, ó. E meu irmão, eu não minto para vocês, é uma luta mesmo, mas eu separo. Eu separo. E quando eu vejo que está demais, eu separo um pouquinho mais. Eu vejo mesmo. Esse dia a pastora falou, ministrou aqui de oferta, Deus falou no meu coração, eu estava com 12 reais na carteira. E Deus só tinha esse 12, não tinha mais nada. Não é dizer que tinha na conta, né, em casa, não, só tinha esse 12. Segurando ali na unha, sabe? Mas porque. E a pastora ministrou e Deus falou, oferte. E aí, meu irmão, cadê? Por que não vai dar? Eu não vou dar essa daqui, o diabo. Ofertei, eu não sei nada na carteira. Eu sem nada na carteira, chega a barriga do eu agora. A carteira tá vazia, mas Deus vai me honrar com certeza. Amém? Eu ofertei. Então cada um tem sua fraqueza. Às vezes a fraqueza do irmão é a mulher, o irmão não pode ver uma mulher passar, porque o mundo já tá, né? Aí eu pego. Então com esse, Satanás vai agir dessa forma, Satanás vai usar dessa forma. Então cada um tem sua. Você procure saber qual é a sua fraqueza. Eu tenho coragem de admitir minha fraqueza é essa e viver nesse ponto. Amém. Amém? É simples assim.
Glória a Deus. Tá certo? Glória a Deus. O pastor deu uma enxugada no louvor. Glória. Então, isso que nós falamos até agora sobre as vestes santas. Agora nós vamos entrar nas festividades. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Não precisa abrir porque nós vamos. Mas você pode anotar. Fala do sábado, amém? Deus manda que os homens descansem no sétimo dia e fala que no sétimo ano, sétimo mês, o povo deveria fazer uma festa, amém? Então, o sétimo dia foi decretado por Deus como um dia de descanso. Ninguém deveria trabalhar, ninguém tinha nem que colher o maná. Quando o povo estava no deserto, Deus mandou o maná, fez chover pão. E o povo tinha que pegar todos os dias. O que é que simbolizava? Simbolizava que o povo tinha que confiar em Deus. E Deus estava ensinando ali o povo a confiar. Olha, todo dia eu vou dar o maná. Se você for lá e colher para 5 dias, quando o povo sempre tinha um ousado, né? Ia lá e colhia mesmo de maná para guardar. No outro dia estava bicho. Então Deus ensinou o povo: olha, cada dia você vai comer e dia após dia eu vou lhe sustentar. No sétimo dia não. Quando chegava na sexta, eles tinham autorização para colher por 2 dias. Eles guardavam e no sábado não tinha dado bicho. Então, eles podiam não trabalhar no sábado. Amém? Eles deviam não trabalhar no sábado. Apesar disso, agora vamos lá em Mateus 12. O que é que Deus diz? Mateus 12, 9 a 13. Jesus fala assim, Mateus 12, versículo 9. Partindo dali, chegou a sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusar, interrogaram, dizendo: é lícito curar os sábados? E ele disse: qual dentre vós será o homem que tem uma ovelha? Se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Amém? Então, olha só o que acontece. A Bíblia diz que Jesus estava. A Bíblia diz que Jesus estava na sinagoga e havia um homem com a mão mirrada. E aí os fariseus disseram: olha, sábado você não pode curar. E ele disse: olha, se tiver uma ovelha, porque o que acontecia é que em situações de emergência, mesmo os judeus, eles trabalhavam no sábado. Em situações em que era necessário, eles tinham que trabalhar. Se tivesse uma ovelha lá se afogando, eles iam perder a ovelha porque era sábado, eles iam salvar. Se tivesse um boi lá morrendo, ele ia aí salvar. Então Jesus disse: bom, assim também como vocês podem salvar uma ovelha, posso salvar uma pessoa que vale muito mais do que uma cabeça de gado. Amém? Então o próprio Jesus, ele trouxe à tona isso. Amém? Outra coisa interessante é saber, quando nós trabalhamos, no sentido mesmo da palavra, trabalhar, ter um emprego, a gente trabalha como? Fisicamente. A gente pega coisas, a gente ensina, seja lá qual for a profissão, a gente trabalha com o nosso corpo, amém? Com a nossa mente. E Deus, na verdade, Ele nunca fez trabalho físico. Você perceba que Deus, Ele pegou com as mãos e foi fazendo a terra, e moldando. Ele foi trabalhando com a palavra. Ele foi trazendo existência às coisas. Então, na realidade, quando Deus descansou de sua obra, a única coisa que Deus fez, né, Deus pegou e moldou, foi o homem, o primeiro homem. Deus pega e molda Adão, e aí depois tira a costela e molda Eva. Ou seja, Ele deu tanta importância a nós que Ele veio e fez com as próprias mãos. Ele disse: levante um homem da terra. Né? Porque com os outros não. Com os outros Ele disse: haja peixe. O peixe surgiu. Haja planta. E a planta surgiu. Então, o trabalho que Deus fez, está lá em Gênesis, tudo descrito. O trabalho real que Deus, o descanso real de Deus foi um descanso espiritual. Deus nunca teve corpo para descansar fisicamente. Amém? Ele se materializou em Jesus, em Melquisedeque, com um objetivo e tal, mas Deus, ele não precisa de corpo. Ele é um espírito.
Então foi um descanso espiritual. Na lei, ele vem com o sábado, simbolizando, mostrando, a sombra era o quê? Um descanso físico, de não trabalhar fisicamente. A imagem real é um descanso espiritual, assim como o descanso do Senhor. Amém? Então, hoje, por que é que nós não guardamos o sábado? Vamos lá em Hebreus capítulo 4. Esse é outro. Se você parar para perceber cada tópico que a gente está vendo rapidamente, dava para fazer uma administração. Então, é necessário você ir, ler, se aprofundar sobre isso, porque o tempo é curto e a gente está só lançando o fundamento. Amém? Hebreus 4, versículo 3. Diz assim: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim eu jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim no sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta alguns, e alguns entre ele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez em certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Amém? Porque a palavra de Deus, até aqui. Aqui já está falando da Bíblia. Então, o apóstolo Paulo, ele vem e ensina. E ele diz, o que aconteceu foi o seguinte, em certo lugar Deus ensinou ao povo do deserto, no sétimo dia vocês não vão trabalhar, vocês vão repousar. Mas aqui diz que eles não entraram no repouso de Deus. Só que eles não trabalhavam no dia do sábado. Então como é que eles não entraram no repouso de Deus? Se todo sábado eles pararam de trabalhar. Como é que eles não repousaram se todo sábado eles não trabalhavam? A gente percebe que Deus está falando de outro repouso. O repouso que eles não tiveram foi o repouso de descansar no Espírito e saber que Deus ia conduzir. Descansar no Espírito e saber que, assim como Jesus ensinou, né? Os pássaros que não trabalham, Deus sustenta. As flores e os lírios que não trabalham, Deus sustenta. Amém? Que Deus está na provisão. Esse descansar de saber, olha, Deus vai prover. De saber, olha, o meu futuro pertence a Deus, eu não vou me preocupar com isso. Esse era o descanso que o povo de Israel não tinha. Porque o povo de Israel, quando estava no dia, o sol ficava quente, tinha Moisés, não tem água. No Egito a gente tinha água, a gente vai morrer de sede, eles não tinham fé o suficiente para chegar e dizer, Moisés, fala com o Senhor para que o Senhor mande água. Olha a diferença. Eles podiam chegar para Moisés e dizer, Moisés, intercede a Deus por nós para que Deus dê água. Mas eles não tinham essa fé, eles diziam, a gente vai morrer de sede, porque no deserto não tem água. Então todo sábado eles não trabalhavam, estavam no deserto lá, parava todo mundo, mas mesmo assim eles não descansavam, eles não tinham repouso, eles não tinham paz. Porque lá no Egito a gente tinha comida que a gente vai morrer de fome. Lá no Egito a gente tinha roupa que a gente veste a mesma roupa, mas Deus fazia a roupa não desgastar, mas mesmo assim o povo ficava. Então a gente percebe que o repouso que o apóstolo Paulo está ensinando, que Deus está mostrando, não era parar de trabalhar dia de sábado, era repousar no Espírito. E aí a Bíblia diz, olha, outra vez um certo dia chamado hoje. Ou seja, qual é o dia chamado hoje? Hoje. Amanhã vai ser chamado hoje. E depois de amanhã, todos os dias, meu irmão. Não é um repouso de um dia na semana. É o repouso de todos os dias você descansar sabendo que Deus está no comando. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, essa passagem não sai do meu coração. O apóstolo Paulo estava no barco há 7 dias sem ver a luz do sol.
E estava todo mundo desesperado, achando que ia morrer, mas aí Deus mandou o anjo, e o anjo falou com Paulo: olha, você vai viver. Sabe o que foi que Paulo fez? Pegou um pedaço de pão. Eu imagino todo mundo desesperado, chorando, aqueles homens lá. Deus vai morrer. Paulo pegou um pedaço de pão, levantou para cima, deu graças. Senhor, obrigado por esse pão. Eu imagino todo mundo morreu, eu vou pegar o pão e agradecer a Deus. Ele levantou para o céu: Senhor, obrigado por esse pão. E comeu e deu para os seus amigos, que deu para todo mundo. Sobreviveu todo mundo. Paulo estava descansado, confiando. Então esse é o repouso que Deus diz aqui: olha, resta um repouso, que é esse. Aquele que entra nesse repouso, ele vai repousar assim como Deus repousou. Ele vai saber: ó, está tudo pronto. Quando Deus repousou, não quer dizer que Deus não ia trabalhar mais nunca. Não quer dizer que Deus não ia fazer mais nada. Porque as pessoas podem ter essa visão, né? No sétimo dia Deus parou, então agora Deus não vai fazer mais nada. Então, Deus fez muita coisa: Deus abriu o mar, Deus curou gente, Deus veio da terra, morreu, crucificado. Então não é que Deus não fez mais nada, é porque naquele momento ele parou e ele observou e disse: está tudo pronto, está tudo consumado. A gente também, hoje nós podemos ter essa sensação, porque quando a gente sabe que Jesus morreu na cruz, que está tudo pronto, que é só agora seguir a palavra de Deus, que agora é só ouvir a voz de Deus, Deus já deu o Espírito dele. Amém? A gente tem esse descanso. Está tudo pronto. Agora eu posso chegar até Deus, eu posso fazer a vontade de Deus. Amém? Esse é o descanso. E o que acontece, se você ler lá em Mateus 12, capítulo 1, até o versículo 8, vamos lá ver, Mateus 12. Vamos ler só o versículo 8, né? Mas aí você pode ler o capítulo 12 inteiro. Vamos ler só o versículo 8 e a gente vai seguir adiante, amém? Diz assim: porque o filho do homem até no sábado é Senhor. Ou seja, Deus não muda porque é dia de sábado. Deus não muda por dia qualquer. Em outro lugar, o apóstolo Paulo fala: mas questões de sábado, lua nova e festas, isso a gente vai fazer se Deus permitir. Porque a gente tem que entender uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. A Bíblia foi escrita por homens que viviam em uma sociedade, e essa sociedade tinha uma cultura, e naquele tempo tinha certos costumes que eram daquele tempo. A Bíblia só não teria essa influência na cultura que essas pessoas viveram se o próprio Deus escrevesse, que nem escreveu as palavras da lei. Só se fosse assim, só se a Bíblia viesse de fato do céu. Mas não foi assim que aconteceu. Deus falou a homens e esses homens escreveram. E como eles eram homens que viviam numa sociedade, que tinha leis, que tinha costumes, a escrita foi influenciada por isso. Amém? Então, o apóstolo Paulo guardava sábado. Jesus, ele não trabalhou no sábado. A Bíblia diz que Jesus curou, né? Isso pregava também no sábado. Mas naquele tempo o povo guardava o sábado. Por quê? Porque, como eu falei lá no outro capítulo da tábua e do coração, Deus deu aquelas tábuas como lei. Aquele povo era uma sociedade e aquelas eram as leis daquela sociedade. Então, naquele tempo, as pessoas guardavam o sábado porque era a lei. Amém? Naquele tempo. Jesus aqui, ele fala: olha, o Filho do Homem. Por que Jesus não chegou lá e disse: eu sou Deus e acabou? Porque Jesus tinha que seguir. Ele tinha nascido de uma mulher. Se ele dissesse que era Deus, ia ser uma blasfêmia. Então ele não podia pecar blasfemando. Então ele dizia: o Filho do Homem. Eu sou filho de Deus. Ele não se declarava como Deus, porque isso ia ser considerado pecado. Amém? O homem não podia se considerar Deus. Então eu sou filho de Deus, o Messias, né? O Filho do Homem. Ele não podia nem se declarar rei dos judeus. Quando Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Ele disse: tu dizes. Ele não podia se declarar, porque a glória não podia ser dada por ele mesmo. Ele não podia falar bem dele mesmo, ele não podia falar dele mesmo, ele não podia se engrandecer, ele estava para se humilhar. Então, mesmo sendo Deus, mesmo sendo tudo, ele era o filho do homem. Já pensou se Jesus chegasse e saísse dizendo: eu que sou Deus, eu que criei tudo? Amém?
Então, por isso, Jesus vem humildemente e ele mostra. E aí, depois da morte de Jesus, aquela sociedade continuou com aquelas leis judaicas, aquelas tradições, aí o povo guardava sábado, costumava. E o que aconteceu? Em algum momento chega um imperador romano pagão, que pagão quer dizer que não é cristão. Né? Não, porque às vezes as pessoas acham que pagão é demoníaco, só quer dizer isso, não é cristão. E aí chega um imperador pagão, e esse imperador, ele tinha lá a religião dele, que todo primeiro domingo, todo primeiro dia da semana, não trabalhava, amém? E aí ele mistura, é o momento em que a igreja primitiva, ela se contamina com o Império Romano, em essa época, porque a igreja primitiva era pura, só que aí ela começa a negociar com os imperadores para poder sair da perseguição, e aí a pureza vai sendo contaminada. E aí, por causa disso, o que acontece? Eu sabia o nome dele, acho que é bizantino, mas não é muito importante isso. O que acontece é que aí a tradição mudou, de não trabalhar no sábado para não trabalhar no domingo. E essa tradição, ela está aí até hoje, amém? E aí algumas pessoas afirmam que nós guardamos o domingo. Tem gente que diz, não, a Bíblia diz para guardar o sábado, você não guarda sábado, por que você está guardando domingo? A verdade é uma só, meu irmão, nós não guardamos domingo. Eu, quando trabalhava no shopping, no restaurante, trabalhava todo domingo. Amém? Então a verdade é que nós não paramos de trabalhar dia nenhum, mas nós guardamos todos os dias. Porque o nosso guardar agora é diferente. O nosso guardar não é parar de trabalhar. O nosso guardar é descansar em Deus, saber que Ele está no controle de todas as coisas. É não querer fazer o que é Deus que vai fazer. Tem gente que quer converter o marido. Quem converte não é você, quem converte é o Espírito Santo. Dê seu bom testemunho, seja mulher virtuosa, e aí você vai ganhar sua casa sem palavra alguma. Tem gente que quer converter o filho a pulso. Quem converte não é você, meu irmão. Quem converte é o Espírito de Deus. Então a gente descansa. Tem gente que quer se vingar por si só. Me prejudicou, eu vou prejudicar também. Deus disse, olha, não é você que se vinga. A vingança pertence a quem? Ao Senhor. Então, descansar é isso. É entregar na mão de Deus. Amém? Isso nós fazemos todos os dias. Não é que a gente guarda sábado ou guarda domingo, a gente guarda todos os dias. E trabalha todos os dias. Glória a Deus. Mas acontece, porque é que no domingo geralmente a gente está reunido o dia todo na igreja. Porque na sociedade, abra bem sua mente para entender, em que a gente vive, as pessoas que liberam do trabalho ficam domingo. Na sociedade que a gente vive, começa para, as pessoas deixam de trabalhar o quê? Domingo é o dia que as pessoas focam mais. E é por isso que nós aproveitamos, não perdemos a oportunidade de estar o dia todo na igreja. Sábado, nós também estamos aqui ensaiando, às vezes tem aula, você pode vir orar também. Ninguém vai me proibir de entrar na igreja porque é sábado, porque não é horário de culto, porque não é dia de culto. A hora que você quiser, você vem. Ora, amém? Você vem agora. Nós não guardamos no sentido de não trabalhar. Não é que nós não trabalhamos domingo. Trabalho sim. Quantas vezes? Quantos trabalhos? Às vezes a gente tem que folgar um domingo no mês. Eu lembro que eu trabalhei no Outback, é um restaurante que tem no shopping Guatemi. Foi no Guatemi que eu trabalhei. E era um domingo por mês que tinha folga. Os outros domingos eu tinha que trabalhar. Então eu conversei com o meu chefe, conversei com os responsáveis para que o domingo que eu faltasse fosse o domingo de folga fosse o domingo da ceia. E aí, no domingo da ceia, que era o primeiro domingo, era sempre a minha folga, era certa. E eu já avisava, olha, deixa minha folga lá no primeiro domingo. Se não deixar, eu vou voltar ao trabalho. E eles deixavam já. E aí eu vinha no domingo da ceia, mas no outro domingo eu estava lá trabalhando. Então, esse foi o sábado, amém? Outra festa que havia era a festa da expiação, ou dos tabernáculos, amém? Isso está lá em Levítico, capítulo 16, do versículo 29 até o 34. O que era isso? A festa da expiação, a festa dos tabernáculos. Era um evento anual, uma vez por ano. O sacerdote, ele oferecia o sacrifício pelo povo, amém?
Lembra quando a gente falou desde o início que o sacerdote ele entrava para oferecer sacrifício pelo povo, e aí matava o novilho, matava, derramava o sangue do bichinho, amém? Isso não acontecia todo dia, não acontecia toda semana, era uma vez no ano. E aí uma vez no ano o povo ia para a sinagoga, ia todo mundo para o templo. Era hoje o que a gente faz, congregar. Porque Deus não estava no povo, Deus estava na arca. Então onde a arca estava, o povo tinha que ir. Quando quisesse congregar, tinha que ir lá onde a arca estava. E só tinha ali. Amém? Então tinha que ir, imagina aí, a nação toda ia para Jerusalém, porque era onde a arca estava. Então uma vez no ano as pessoas se congregavam. O que a gente faz hoje, sabe? Toda quarta, toda segunda. Porque a gente faz 3 vezes por semana, eles só podiam fazer uma vez no ano. Que era ir à casa de Deus. E essa uma vez no ano era chamada expiação, a festa da expiação, a festa dos tabernáculos. Amém? Quando Jesus morre, meu irmão, agora Jesus não está em um lugar só na arca, agora Jesus está em nós. Então nós podemos nos reunir. Amém? Há vários lugares onde há filhos de Deus reunidos. A gente nunca disse aqui que os filhos de Deus são só quem congrega aqui com a gente. Pelo contrário, a gente sempre diz, olha, tem filhos de Deus em muitos outros lugares ali, ganhando suas almas em outras congregações, fazendo seus papéis, amém? Então, o que acontece é que agora a festa da expiação, que era como o povo congregava uma vez por ano, o que acontece agora, Atos capítulo 5, versículo 42, depois da morte de Cristo, a igreja primitiva. Atos 5, 42, diz assim: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Então agora a igreja primitiva congregava todos os dias. Imagine, todos os dias o povo se reunia para adorar e para falar de Jesus. Eu li Atos 5,42, vou ler de novo. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. A congregação, que era de uma vez por ano, pode ser feita todos os dias. Hoje, a gente nem tem culto todos os dias. A gente tinha culto dia de quinta, só que sobrecarrega. Então aí, o culto de dia de quinta, né, foi tirado. Mas amanhã ou depois, vamos supor que Deus levante, né, outras pessoas, levanta Elsa, levanta Diego, levanta a irmã José, levanta mais pessoas. Amém, amém, Jesus. Aí pode ter culto todos os dias aqui. Cada dia um vem, prega, outro vem. E aí, se você pode congregar todos os dias, não pode, às vezes tem um compromisso com alguma coisa, então congrega todos os dias, você pode, amém? Não tem dia, não é uma vez por ano. Nós vamos falar bem sobre essa coisa da congregação, de congregar, quando a gente falar sobre o templo, amém? Quando a gente falar, eu acho que é o próximo capítulo, né? O templo de 3 dias, semana que vem, a gente vai falar bem sobre essa questão de congregar e a visão que as pessoas têm, né?